Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, nós vamos continuar com o módulo 1, as dimensões do espírito imortal e o plano existencial. Vamos ver mais um exemplo de cumprimento do plano existencial. Nós estamos trabalhando várias personalidades extraídas de obras mediúnicas, especialmente o livro No Mundo Maior de André Luiz, Os Mensageiros e Tormentos da Obsessão de Filomeno de Miranda. O objetivo é refletir sobre exemplos de cumprimento do plano existencial. Nós já estudamos pessoas que faliram na realização do seu plano existencial. E agora estamos estudando aquelas pessoas que foram, de alguma maneira, fiéis ao plano elaborado. Antes, vamos meditar sobre o nosso próprio plano existencial. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem realizado o seu plano existencial? Você sente que o tem realizado plenamente, fazendo esforços para desenvolver as virtudes do seu propósito, cumprindo as leis divinas, para a efetivação do seu plano existencial? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para as nossas reflexões. Vamos fechar a reflexão doutrinária. Continuaremos as nossas reflexões sobre os exemplos de cumprimento do plano existencial com o livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, capítulo 13, Débito estacionário. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, no qual estudamos o caso de Poliana, que após ter contraído débitos muito graves devido a um profundo orgulho, egoísmo e interesse pessoal, reencarna para expiá-los com um programa para desenvolver o seu propósito e auxiliar o seu filho Sabino, seu comparsa em várias existências passadas, que também renasceu em uma expiação muito rude. Enquanto Poliana cumpre o seu propósito de desenvolver as virtudes da humildade e da resignação, realizando a sua expiação a contento, Sabino se manteve estacionado, sem esboçar o mínimo arrependimento, permanecendo cultuando o mesmo orgulho do passado espiritual, no qual foi muito cruel. Esse caso é muito sui generis, porque nós temos aí um casal que cometeram crimes muito graves no passado espiritual,
ela se sensibiliza primeiro que ele, reencarna numa situação de uma pobreza extrema para trazê-lo pela maternidade. E como mãe e filho, ele nasce num processo de debilidade mental, de todo um corpo deformado, mas se mantém psiquicamente na reencarnação última que ele havia delinquido também. Foram muitas existências, mas ele permaneceu num corpo deformado, preso à encarnação passada. Vamos ver o caso da Poliana, cumprindo o seu propósito, e o Sabino estacionado naquilo que deveria fazer esforços. Novamente nós estamos em companhia de André Luiz, Hilário e Silas. Para quem não viu as outras videoaulas, Silas é um dos assistentes da Mansão Paz e André Luiz está juntamente com Hilário fazendo um estágio de aprendizado na Mansão Paz, que é uma instituição localizada nas regiões inferiores, nas regiões umbralinas, que recebe muitos delinquentes, arrependidos ou não, por estar numa região, ser um posto de socorro numa região inferior. Esse instituto chamado Mansão Paz recebe muitos espíritos que são socorridos dessa região. Sabino e Poliana, assim como o Léo, que nós estudamos no nosso encontro passado, são tutelados da Mansão Paz. E depois de uma certa preparação, esses espíritos reencarnam. Adelino Correia, que também estudamos o caso dele, também é tutelado da Mansão Paz. Eles reencarnam com um compromisso de cumprir um plano existencial previamente elaborado nessa instituição. Certa noite, no parlatório, foi Silas procurado por um companheiro aflito, que avisou atencioso: assistente, nossa irmã Poliana parece vergar em definitivo ao peso da imensa prova. Revoltada, indagou nosso amigo com inflexão de paciência e bondade. Essa pergunta de Silas é muito interessante, porque muito provavelmente em outras situações Poliana deve ter manifestado uma revolta pela condição em que estava. Isso é muito importante entender esse processo numa forma global, para nós vermos que os espíritos que estão cumprindo o seu plano existencial não são pessoas diferentes de nós, ou pessoas especiais, ou pessoas muito resolutas. Elas têm as dificuldades como nós, mas fazem esforços para a superação. Esses casos que nós vimos, os 4 casos que temos, hoje é o 4, são exemplos de pessoas que saíram da criminalidade e fizeram esforços no limite das suas forças para se redimirem perante as próprias consciências, dentro das possibilidades que elas tinham. Então, Poliana é uma dessas pessoas. Não aclarou o interpelado: nossa irmã está enferma e o equilíbrio orgânico
declina de hora a hora. Apesar disso, vem lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Silas refletiu por momentos rápidos e falou resoluto: é imperioso agir sem demora. E qual acontecera em circunstâncias anteriores, utilizamos a volitação para lograr mais tempo. Há breves minutos, achávamos-nos em paisagem rural, pobre e triste. Num casebre totalmente exposto à ventania noturna, infortunada mulher jazia enrolada em farrapos, numa esteira de palha ao rés do solo, e a poucos metros, mísero anão paralítico exibia o semblante alvar. Reconhecia-se-lhe de pronto a idiotia completa, sob a vigilância da enferma desditosa, que o fitava entre a aflição e o desencanto. Abarcando-os com o olhar, nosso condutor informou solícito: temos aqui nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou. Espiritualmente, são ambos tutelados da mansão, em pedregoso caminho de reajuste. Entretanto, o generoso amigo parecia mais interessado na assistência prática que na obra informativa. Inclinando-se atento para a desventurada mulher, auscultou-lhe o tórax, explicando algo inquieto. Caso urgente. E convidados ao concurso imediato, associamo-nos à minuciosa pesquisa, observando que o coração da enferma apresentava alarmante arritmia, figurando-se-nos agitado prisioneiro a emaranhar-se nas artérias estreitadas em estranhas calcificações. Examinando aquele atormentado quadro circulatório, o assistente informou: os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam ruptura próxima, porquanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para outro. Então aqui nós temos o quadro em que Silas e André Luiz e Hilário estão observando. Poliana, doente, com o coração prestes a parar, o filho ali ao lado dela, que requeria todo o cuidado por ser paralítico. E aí, diante desse quadro, nós vamos ver quais são as providências que esse benfeitor toma e o quão significativo é o auxílio que nós temos do mundo espiritual, muitas vezes sem percebermos de forma mínima o que está acontecendo. Um dos encontros que nós trabalhamos foi exatamente a assistência espiritual que acontece para que nós cumpramos o plano existencial. Um dos itens estudados em vários encontros, inclusive. Nesse encontro nós vamos ver um atendimento espiritual muito intenso para manter Poliana no corpo devido à relação simbiótica entre mãe e filho.
nós estamos vendo aí que ela estava numa situação de angústia e que, se não fosse feito nada, em questões de algumas horas, provavelmente ela teria desencarnado. Vamos ver o que acontece. Assim dizendo, relanceou o olhar sobre o homem criança, estirado a 2 passos, e acrescentou: entretanto, Poliana precisa mais tempo no corpo, de vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Acham-se não apenas jungidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Dessa maneira, a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência, no estágio de segregação em que se encontra, gravita invariável em derredor da carícia materna. Então, esse fenômeno é um fenômeno espiritual muito comum, em que um ser depende afetivamente, não apenas do provimento material, mas afetivamente de outro ser. No caso aqui, o filho dependendo psiquicamente da mãe. Por quê? Eles delinquiram juntos e estavam sendo convidados à reabilitação juntos. E a situação que se fazia presente nesse momento era dessa necessidade de ajuda para Poliana, porque, caso contrário, o Sabino pereceria junto com ela, e nenhum nem outro estava no momento para a desencarnação. Aflitiva expectação caiu sobre nós. Silas, como que buscava na choça desguarnecida de tudo algo que pudesse funcionar à guisa de socorro. Todavia, somente velho cântaro ali guardava pequena porção de água. O assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata, considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto, nem dispunhamos ali de recursos quaisquer. Ainda assim, vimos-lo aplicar-lhe passes à glote, com desvelada atenção. Logo após, administrou recursos fluídicos à linfa pura. Compreendemos que Silas ativara a sede na doente, constrangendo-a a servir-se da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. Despendendo enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Então, o primeiro recurso que Silas aplica é a água fluidificada, tão conhecida de todos nós. Ele fluidifica a água, coloca fluidos medicamentosos, estimula a sede a Poliana para que ela pudesse tomar a água, nesse caso medicamentosa. Após beber ligeiros goles, acerenou as próprias ânsias, qual se houvera sorvido valiosa porção calmante. As preocupações obcecantes da hora em curso cederam lugar à bonança de espírito. Foi assim que o diretor da nossa excursão, acariciando-lhe a fronte, pendida nos molambos,
a se agregarem por travesseiro, transmitia-lhe forças revigorantes. Decorridos alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do vaso físico, mas sem a necessária lucidez espiritual para identificar-nos a presença. Contudo, subordinada ao comando magnético de Silas, ergueu-se automaticamente, enlaçada por ele, e seguidos ambos por nós, demandamos bosque vizinho. Então nós estamos vendo aqui a ajuda espiritual acontecendo e Poliana sem se inteirar diretamente do que estava acontecendo com ela. Eles estavam ali para salvar a vida dela e ela não estava percebendo. Isso acontece muito comumente na nossa dimensão. Os benfeitores espirituais nos auxiliam anonimamente. Nós não nos damos conta, muitas vezes, desse auxílio. Longe de perceber-se sob a assistência carinhosa de que era objeto, a enferma, ausente do corpo de carne, como num sonho consolador, foi convenientemente acomodada por Silas no tapete de relva macia, sentindo-se calma e leve. Fim dessa operação, o assistente convocou-nos à prece e, levantando o olhar para o firmamento faiscante de estrelas, rogou compungidamente. Vamos prestar atenção na oração que Silas faz em benefício de Poliana. É de uma beleza muito grande. É o auxílio espiritual da fraternidade pura em prol de uma pessoa que estava ali para cumprir com um plano previamente elaborado e que estava fazendo os seus esforços, mas que trazia muitas necessidades. Então Silas vem, a desdobra do corpo, coloca ali na grama, deitada na grama, desdobrada do corpo, e faz uma oração intercessória para Poliana. Vamos refletir um pouquinho sobre o que significa uma oração intercessória. Nós vimos no estudo reflexivo das obras básicas sobre a oração e o significado da oração intercessória. Qual é o sentido profundo da oração intercessória? A Marcela está com o microfone, para o pessoal da internet acompanhar, quem quiser se manifestar, ela leva rapidinho o microfone e não tem perigo, ele não morde, tá, gente? De repente não tem manifestação porque não tem microfone. Quem gostaria de refletir junto conosco sobre o significado da oração intercessória? É o que Silas está por fazer aqui. Ele convidou André Luiz e Hilário à prece. Então, qual é o sentido de você orar por uma pessoa? No caso de André Luiz e de Hilário, era completamente desconhecida para ele, tanto Poliana quanto Sabino. Silas já os conhecia porque eram tutelados da Mansão Paz. Qual o sentido? Sueli, quer falar? Rogatório, está rogando a Deus por ela. Sim, isso é a intercessão, mas qual é o sentido disso? Compaixão. É um profundo exercício de compaixão, exatamente. O sentimento de compaixão em que nós colocamos o nosso potencial magnético, energético, para auxiliar alguém, independente de nós conhecermos esse alguém. Por exemplo, passando na rua, observando um acidente, em vez de ficar curioso para saber o que aconteceu,
Elevar o pensamento em oração, numa oração intercessória, é muito útil para aqueles que se acidentaram, né? Sabendo de uma notícia de alguém que se suicidou, orar por essa pessoa, elevando o pensamento, é uma prática da caridade, da compaixão que está acessível a qualquer pessoa. Vamos ver a oração de Silas. Pai de infinita bondade, Tu que dás provimento às necessidades do verme, aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes sobre a lama do charco, desce compassivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância de Teu amor. Em particular, Pai justo, compadece de nossa Poliana vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de aventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes, mas sim, pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Não é mais a moça vaidosa que tripudiava nos tormentos do próximo, mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão, com que deve sustentar o torturado filho de sua dor e nutrir a própria vida. Então vejamos que na própria oração, Silas fala quem é Poliana nesse momento e no passado espiritual, né? Quando ele fala da moça vaidosa que tripudiava sobre os tormentos do próximo e que agora estava ali numa situação de dor, trabalhando a virtude da renúncia. Ela já não é mais a mulher sequiosa de aventura de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes. Nós vamos ver daqui a pouco, quando eles mergulharem no psiquismo de Sabino, que ela foi uma cúmplice dele em muitos delitos que produziram muita dor e muito sangue, muito sofrimento, para que eles tivessem os recursos financeiros que eram surrupiados e auferidos a custas do sofrimento de muitas pessoas. Então hoje ela é uma mendiga que, por ter o filho daquelas condições, não tinha como trabalhar, mendigava para poder sustentar a si mesma e o seu filho nessas condições. Ó Pai, não a deixes perder agora a bênção do corpo, na senda redentora onde se arrasta. Acrescenta-lhe os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza. Tu que nos deste, pelo Cristo, a divina revelação do sofrimento, como sendo o roteiro de nossa recondução para os teus braços, ajuda a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pereça antes de encontrar a nova luz que lhe aguarda o coração para a subida à glória eterna. A voz de Silas, tocada de profunda fé, arrebatava-nos ao pranto insofreável. Azulíneas cintilações nimbavam-lhe a cabeça, e como resposta do alto, ali,
na selvagem floração do bosque ermo, vimos ao longe 5 flamas em pontos diferentes do espaço, que se aproximavam de nós serenemente. Renteando conosco, transfiguraram-se em companheiros que nos saudaram regozijantes. Em rápidos minutos, energias imponderáveis da natureza, associados aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidos à nossa enferma, que os inalava a longos sorvos. Em tempo breve, vimos Poliana surpreendentemente refeita, pronta a retomar o envoltório para a necessária restauração. Ricos da terra, pensei com lágrimas, onde o poder das vossas arcas abarrotadas de ouro, ante a simples fulguração de uma prece? Onde a grandeza de vossos palácios recheados de fausto e pedraria, confrontada com um simples minuto de reverência da alma em comunhão com a paternidade de Deus na majestade do céu? Vamos nos ater um pouco a essas reflexões que André Luiz nos convida aqui. Qual é o sentido profundo disso tudo para nós? Refletir sobre isso é importante em que aspecto? Pergunta para vocês. Marcela está com o microfone. Quem gostaria de refletirmos juntos? Que a prece pode ser o melhor remédio e pode ser a maior riqueza também. É a maior riqueza que nós temos. Pode ser ou é? É, né? Realmente, né? Vejamos, ele ora, ele está praticamente sem muitos recursos, ele não é um espírito superior, ele é um espírito ainda endividado, em trabalho. Quem lê o livro No Mundo Maior, aliás, Ação e Reação, vê toda a história dele. Ele também tinha sido um criminoso na existência anterior, foi recolhido na Mansão Paz e depois se tornou um grande trabalhador da própria Mansão Paz, mas já era um espírito muito voltado para a sua reparação espiritual. O livro todo fala dos atendimentos que ele fazia e depois no final do livro fala das dificuldades dele, do próprio pai e todo o trabalho de recuperação de ambos. Mas ele ora e vem aqueles espíritos que descem do alto, muito provavelmente especialistas em atendimento nesses casos, especialistas de buscar recursos da natureza, e fizeram o atendimento a Poliana. E André Luiz nos convida a refletir no valor da oração, no valor dessa conexão profunda com Deus, que atende às suas criaturas, como diz o Livro dos Espíritos, pelas próprias criaturas. Um grande convite para que nós reflitamos o que nós estamos realizando na Terra aqui e agora. Nós estamos buscando, no limite das nossas forças, a conexão profunda com o espiritual em nós mesmos, com o nosso plano existencial. Nós estamos buscando, no limite das nossas forças, a conexão com o nosso anjo de guarda, com Deus, utilizando da prece como o melhor instrumento de todos para que essa conexão seja feita. Nós temos feito isso.
São perguntas muito significativas e importantes para que nós nos façamos, para que mais tarde nós não tenhamos sentimento de culpa, de remorso, de não ter feito aquilo que já sabíamos que poderíamos fazer e não fizemos. Refletir tudo isso para que nós possamos utilizar dos instrumentos para evoluir e crescer. Alguma pergunta até agora, gente? Silvia? Espera um pouquinho só. Não ia falar, mas as suas perguntas foram tão profundas que me levou a alguns momentos, alguns anos atrás, essa prática da oração, né, intercessória pelo meu irmão, em ter momentos assim de com a oração eu consegui aquela saudade, aquele abraço, através da oração eu conseguia sentir a presença dele. Teve um momento muito significativo, eu não tinha prática de conversar com ele por celular, né? Mas um dia no final do ano ele mandou uma mensagem agradecendo. E a gente estava na fundação e a mensagem ele mandou era meia-noite, era a virada do ano. E aí eu só fui ver quase 11 horas da manhã e mandei outra mensagem para ele. E naquele momento eu fiz uma oração, falei com ele, vamos fazer uma oração juntos. E eu fiz a oração escrita. E na hora da oração eu senti o perfume de rosas. Ele também sentiu o perfume de rosas lá no presídio onde ele estava. Então, assim, isso também consegui ter um hábito, Alídio, da oração que eu não tinha, né? Pela distância que ele estava, e ele hoje está junto comigo, né? E hoje a gente tem orado juntos. E eu sinto a presença da espiritualidade nesse momento. Ele está comigo tem um mês, né? Ontem a gente fez o evangelho, tem uns 4 evangelhos que ele está comigo. E eu lembrando das orações e dialogando com ele sobre essas orações. Então é muito significativo a oração intercessória e para nós também, né? Sim, com certeza. E a oração intercessória é bom sempre lembrar. Ela não tem distância, né? E ela visa auxiliar o espírito pelo qual nós oramos, seja esse espírito encarnado ou desencarnado. Não tem objetivo de resolver o problema do outro, mas de auxiliar o outro. No caso aqui nós estamos vendo a Poliana desdobrada do corpo sendo auxiliada no limite das forças dos espíritos desencarnados que vieram para auxiliá-la para permanecer no corpo. Mas ao mesmo tempo ela precisaria, como nós vamos ver daqui a pouco, de recursos ainda do mundo material. Incapaz de raciocinar por si quanto à metamorfose experimentada por força das inibições que sofria na provação temporária, a doente não conseguia ver-nos, mas sorria venturosa, sentindo-se mais robusta e mais ágil. Novamente amparada, regressou ao tugúrio infecto e auxiliamo-la a retomar a cápsula física. Enquanto descerrava os olhos reconfortada, Silas esclareceu: as melhoras adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Então, o que aconteceria? Ela, desdobrada do corpo, recebeu toda a medicação. Quando retorna ao corpo, as células do corpo físico absorvem o medicamento que foi colocado no perispírito. E acentuou: sabem os médicos terrenos que o sono
é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Então aqui Silas faz essa observação daquilo que nós estávamos falando inicialmente. A intercessão espiritual muitas vezes acontece dessa forma, em que os benfeitores anonimamente nos auxiliam, sem nós nos darmos conta, até para a manutenção da nossa saúde física e a manutenção nossa no corpo durante o máximo de tempo possível. Após a elucidação, afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e prometeu-lhe em voz alta: descanse. Quando o dia ressurgir, nossos companheiros trarão até aqui o socorro da caridade fraternal, valendo-se de algum samaritano das redondezas. Então, além do atendimento espiritual, eles iriam providenciar algum encarnado para ir até lá, oferecer provavelmente alimentos que estavam faltando e tudo mais. Porque como ela estava doente, não tinha como mendigar nem o alimento, o pouco que eles tinham para sobreviver. Permitirá o Senhor que você continue. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Então, o caso da Poliana, bem assim, simples, uma pessoa que delinquiu muito intensamente no passado e que se arrependeu desses atos, renasce numa situação de pobreza extrema e traz como filho um comparsa do passado, que nós vamos agora auscultar a intimidade de Sabino. Ela havia melhorado, então ela que é o exemplo que nós estamos sendo convidados a refletir, mesmo numa situação. Nós vimos na semana, no nosso encontro anterior, o caso do Léo, que também renasceu no processo expiatório. O propósito, o programa existencial dele era realizar o próprio propósito, da mesma forma que Poliana. Ela não tinha um programa junto à coletividade, porque numa condição dessa não é possível. Condição do Léo, condição da Poliana, o plano existencial fica resumido à realização do propósito, que é o desenvolvimento de virtudes. No caso da Poliana, humildade, resignação, renúncia, que fazia com que ela se recuperasse perante a própria consciência. Agora vamos ver Sabino. Sabino foi comparsa dela. O que estava acontecendo na mente desse espírito? Vamos ver. Por fora, sim, era ele dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros e apresentando grande cabeça, aquele corpo disforme, tresandando odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância. Então esse é o Sabino por fora, né? Ele paralítico, media cerca de 90 centímetros, uma cabeça deformada, o corpo deformado e num ambiente fétido onde ele estava. A fisionomia denotava configuração macacoide, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos, a expressão de um palhaço triste. Recomendou-nos o assistente auscultar-lhe o campo íntimo. Em razão disso, findo alguns minutos de reflexão, assimilei-lhe a faixa mental, observando-lhe as singulares reminiscências. Demonstrando viver essencialmente distante da realidade, a memória de Sabino
mergulhava toda em quadros estranhos. Corporificados ante a nossa visão espiritual, os pensamentos dele tomavam consistência, compelindo-nos a enxergá-lo qual se sentia em verdade. Víamo-lo em trajes de palaciano bem posto, influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos, a culminarem sempre na flagelação do povo. Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas opíparas constavam por detalhes faustosos das lembranças que lhe povoavam o espírito. E ao seu lado, sempre a mesma mulher, cujo porte soberbo revelava Poliana, aquela mesma Poliana que jazia inerme na esteira de palha. Assombrados, identificávamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Então vejamos o que está acontecendo. Sabino estava naquela situação, com o corpo deformado, numa debilidade, uma idiotia completa, sem capacidade de raciocinar no corpo. Quem observa apenas o corpo, acha que um espírito numa condição dessa é um puro vegetal que, por exemplo, praticar a eutanásia nesse espírito seria a coisa mais caridosa, entre aspas, a ser feita, porque vem apenas o material. Mas o que estava acontecendo com Sabino? Ele estava psiquicamente revivendo todas as experiências passadas, não apenas a última, que ele estava mais fixado, mas as várias experiências nas quais ele cometeu esses crimes que estavam se mostrando. Como que acontece isso, gente? Como que ocorre de um espírito que não conhece? André Luiz estava vendo ele pela primeira vez, não conhecia a história dele, mas simplesmente ausculta a mente do espírito e tudo está lá. Como que isso acontece? Pelas formas de pensamento que ele emite? Pelas formas de pensamento também, mas aqui é um pouco mais profundo o processo. Fica registrado. Onde que fica? Na consciência dele, não na consciência, porque a consciência é o divino em nós, mas fica registrado em máculas existenciais no perispírito. Nós já falamos aqui várias vezes das máculas existenciais. Então, o que são essas máculas? São manchas mesmo, energéticas, que ficam no perispírito e são vivas. Elas são, vejamos que a André Luiz observa as cenas manchadas de sangue. Quando eles viveram isso, não estava manchado de sangue, claro, porque eles estavam lá vestidos em festas, em tudo mais, não estavam sujos de sangue. Mas a reminiscência psíquica é suja de sangue. Por quê? Por que a reminiscência de Sabino estava lá cheio de sangue? É a mácula existencial causada pelo processo de defraudar as leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade.
Então, quando o Espírito defrauda a lei de amor, justiça e caridade, ele produz nele mesmo máculas no perispírito, ficam registradas. E são manchas que trazem esse traço do sangue, da dor, do choro, do sofrimento que o Espírito produziu para os outros e, consequentemente, para si mesmo. Fica registrado até que o Espírito, no ensinamento evangélico, da conciliação com os adversários, Jesus fala de que nós não sairemos dali enquanto não pagarmos o último ceitil. O que é pagar o último ceitil simbolicamente? Fazer todo o processo de limpeza dessas máculas existenciais. E o processo se dá a partir de 3 movimentos. Quais são? Vamos recordar. Arrependimento, depois expiação, depois reparação, né? Então, arrependimento, expiação e reparação. Spoliana já tinha se arrependido no passado espiritual, reencarna arrependida para um processo expiatório, da mesma forma que o Léo que nós trabalhamos no nosso encontro passado. Arrependidos vêm para expiação. O Adelino Correia, também arrependido, mas por ser um espírito resoluto, já reencarnou para o processo da expiação e da reparação ao mesmo tempo. Isso vai depender do espírito, o nível que ele pode trabalhar. No caso da Poliana, ela estava apenas no processo já do arrependimento, mergulhando na expiação. E Sabino, o que estava acontecendo com ele? Estava havendo arrependimento em Sabino? Ainda não. Então, no caso do Sabino, nem o arrependimento ele havia conquistado. Ele não tinha entrado em arrependimento. Tem perguntas? No caso de débitos do passado, tem uma passagem que Cristo diz que quem com ferro fere, com o mesmo ferro, não, quem com ferro, não foi Cristo que falou, né? Acho que foi Moisés, foi Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Na verdade, isso é um ditado popular. A fala evangélica é um pouco diferente, mas é o mesmo. Mas não necessariamente, digamos lá, eu tenha manchado, me maculado com sangue. Eu venha na próxima existência, num resgate, tentando limpar essa mácula, também sendo maculada, também sendo derramei sangue, isso, pelo mesmo processo? Não, se acontece pelo mesmo processo, não. Nós vimos o caso do Léo, no nosso encontro passado, que apunhalou seu irmão e que o irmão dele havia morrido colocando sangue pela boca. Mas pelo esforço que ele fez, ele contraiu a tuberculose pulmonar e desencarnou numa das hemoptises, né, que é quando rompe os alvéolos pulmonares e a pessoa coloca sangue pela boca. Então ele não precisou de ser assassinado, mas passou por uma doença que gerou para ele a mesma coisa que ele havia feito, porque ele havia pedido, né, porque ele não se dispôs, como o caso do Adelino Correia, que nós estudamos, a trabalhar pela reparação. O Adelino Correia, ele tinha expiação, lembro que nós estudamos, ele tinha o problema da pele, mas pelo esforço de reabilitação e de reparação, o problema dele foi amenizado. No caso do Léo, ele nasceu já com problemas mentais, então não tinha como ele realmente trabalhar isso, porque foi a escolha dele antes de encarnar. Então o espírito ele vai sempre ser convidado à reabilitação. A forma como essa reabilitação vai acontecer vai depender sempre do esforço do espírito, né? No caso do Léo, ele não precisou passar pelo assassínio, porque ele durante toda a existência trabalhou todo o esforço de humildade e mansidão.
Mas pelo que nós refletimos na história, havia essa possibilidade. Caso ele permanecesse preguiçoso moralmente, como nós temos trabalhado aqui, cultuando a preguiça moral, sem fazer os esforços para desenvolver virtudes, essa possibilidade poderia ter ocorrido, deles ter desencarnado por uma apunhalada também. A gente pode, então, no processo expiatório, ter abrandado os nossos débitos, se encontrarmos no processo de empenho, de trabalho, isso é amenizado. Sem sombra de dúvida. É amenizado por quê? Porque o que o espírito expiar não significa sofrer. Expiar, no sentido mais amplo do termo, não é sofrer. Expiar significa extrair a pureza. O prefixo ex, extrair, pia, pureza, ação para extrair a pureza. Onde está a pureza no espírito? Na própria essência divina que somos. Quando nós fazemos exercício para desenvolver virtudes, nós estamos extraindo a pureza. Foi o caso do Léo, foi o caso do Adelino Correia, o caso da Poliana. Então, a pessoa fazendo o exercício de desenvolver virtudes, cumprindo as leis, ela ameniza dentro das possibilidades o sofrimento. No caso do Adelino Correia, que nós estudamos, a doença da pele, que era para alastrar pelo corpo todo, ficou resumido a algumas partes do corpo, e mesmo assim os benfeitores desdobravam ele do corpo. Como ela não tem cura pela medicina tradicional, eles desdobravam ele do corpo e faziam o socorro para que ele tivesse o mínimo possível da doença. Por quê? Porque ele estava num processo de uma profunda caridade e realizando o bem do próximo. No caso do Léo, ele trabalhou muito pelo bem de si mesmo. Nós vimos que é o caso daquele cristão, apesar de católico, que se mira no exemplo do Cristo e exercita as virtudes. No caso de Poliana, nós temos a mulher criminosa que se sacrificou em prol do próprio filho, para auxiliar na reabilitação dele, apesar dele não estar muito propício a essa reabilitação, mas ela fez isso. Então essas lembranças, elas vão ficar nessas máculas, até que o espírito, fazendo esforços, primeiro para do arrependimento, depois a expiação, todo o processo de exercitar as virtudes, até que não sobre nenhuma mácula no processo da reparação, até o último ceitil dos crimes praticados. E a reparação, lembrando sempre, é pelo esforço no bem, o bem de si mesmo e o bem do próximo como a si mesmo. Reconhecíamos sem dificuldade que mantinham consigo escusos compromissos um com o outro, no terreno da crueldade. Poliana e Sabino eram cúmplices de várias existências, agora ela já remodelada, renovada, buscando auxiliá-lo. Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Em absoluta introspecção, revivia o pretérito com requintes de egolatria, demonstrando-se na posição do homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Então vejamos o que fazia com que ele ficasse imerso no passado espiritual. Uma profunda egolatria. O que é egolatria? A exaltação do próprio ego. Exatamente, a exaltação do próprio ego. A egolatria é o culto ao ego, mas é diferente do egoísmo. O egoísmo é um culto ao ego, mas em menor intensidade.
A egolatria é um nível muito exacerbado. Então, Sabino, esse espírito que estava nessa condição de anão paralítico, estava mergulhado profundamente no orgulho, na egolatria, em que ele se colocava como superior, mesmo nessa condição de uma pessoa que estaria num processo de expiação, mas não estava expiando. Muitas vezes nós observamos casos como o do Sabino e falamos: nossa, que expiação dolorosa, esse espírito deve voltar para a dimensão espiritual bem refeito, né? Pode ser uma ilusão muito clara que nós estamos, porque vai depender sempre do espírito, sempre do espírito que está ali, se ele está realmente resignado ao processo. Nós vimos, quando estudamos as obras básicas, nós vimos um caso do livro Céu e Inferno, que Kardec evoca um espírito que estava numa condição de idiota, com debilidade mental. E o espírito, nós vimos o caso dele, que ele estava profundamente resignado, exercitando a humildade, porque ele passava pela dor das pessoas caçoarem dele e tudo mais, mas num processo de profunda resignação. Nesse caso aqui, temos a pessoa sendo convidada à expiação, mas mergulhada ainda na profunda egolatria. Tem pergunta? Uhum. No caso do Sabino, a reencarnação dele foi compulsória? Foi. Nós vamos ver mais detalhes. E aí, em sendo compulsória, e ele estando nessa condição de idiotia, ele teria condições conscienciais de se resignar espiritualmente? Se ele teria condições de se resignar, ele foi convidado a isso, pela própria existência, mas é um convite. O espírito nunca vai ser obrigado pela lei, porque não existe lei de obrigação. Agora ele é convidado pela lei a fazer isso. Mas como ele nem arrependimento ele estava se manifestando, a virtude vem depois do arrependimento, o exercício da virtude. Como o caso da mãe dele, a Poliana arrependeu-se e pediu a encarnação naquelas condições. E ele estava exercitando as virtudes, ele não se dispôs. Mas a dúvida é, ele tem condições de discernir para sair do passado espiritual e viver a nova vida nessas condições mentais? A condição mental dele qual era, Regilaine? Essa do débil mental ou desse que ele está mostrando aqui? Do que ele está mostrando. Então essa condição é de uma pessoa lúcida ou não? A condição, vamos ver daqui a pouco uma pergunta que André Luiz faz para ele. Tá? Ele tinha lucidez não seria o termo, porque lucidez é virtude. Ele tinha uma argúcia mental muito grande. Vamos ver a sua pergunta, você vai entender melhor na pergunta que André Luiz faz para ele. Vamos adiante. Percebendo-nos a perplexidade, Silas observou: de certo não lhe ouviremos a palavra articulada, mudo e surdo, qual se encontra. Mas podemos consultar-lhe o pensamento, porquanto reagirá em pensamento, respondendo-nos às interpelações através da conversação ideada. Então aqui Silas convida André Luiz e Hilário a fazerem perguntas mentais para ele, para que ele respondesse como se ele estivesse conversando com ele mesmo. O que significa isso? Que o espírito não é idiota. Quem está idiota é o corpo. O corpo está com debilidade mental, é o corpo que tem dificuldades de manifestar, mas o espírito permanece inteligente, permanece capaz de discernir, mas ele não faz o exercício do discernimento. Vamos ver. Para isso, porém, é imprescindível lhe dispensemos o tratamento devido à personalidade que julga viver. Mentalizemo-lo como sendo barão de S, título que exibiu na existência última e com o qual se desvairou calamitosamente nas trevas da delinquência e da vaidade.
Vejamos que ele estava vivendo na personalidade anterior como um barão, provavelmente da época do Brasil escravagista. Vamos ver aqui. Observando as manchas rubras nos quadros vivos, das vivas reminiscências em que se enclausurava, perguntei com a gravidade natural que a experiência exigia: barão, por que tanto sangue em seu caminho? Terão muitos chorado em torno de sua marcha? Vejamos que a pergunta é muito clara de André Luiz, né? Ele observa o sangue que estava no próprio psiquismo do espírito e pergunta para ele: por que tanto sangue? Vejamos a resposta. Notei perfeitamente que ele não recolhera a interrogação com os tímpanos comuns, mas a apreender em forma de ideia, formulada de si para consigo, devolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais em que comungávamos um com o outro, sem que me identificasse por seu interlocutor invisível. Sangue e lágrimas, sim. Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos. Que triunfador no mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides, da fortuna ou da dominação política em que todos eles se apoiam? A vida é um sistema de luta, no qual a humanidade se divide em dois campos opostos: aqueles dos que conquistam e aqueles dos que são conquistados. E aí, Regilane, ele tinha capacidade de discernir ou não? Total, né? Então vejamos, o Espírito tem capacidade de exercitar a virtude do discernimento, mas ele deseja fazer isso? Não. Ele aí não está disposto, porque ele se vê como além do que o outro é. Então ele é do grupo dos que conquistam, então ele está por cima dos outros, mesmo numa condição, numa barraco infecto. Naquela situação de paralítico, ele continuava psiquicamente como se ele fosse um grande conquistador, reencarnado num corpo todo deformado, com a cabeça deformada nessa situação. Então vejamos o nível de delinquência que um espírito pode chegar, e a ausência do arrependimento. Quando no livro Céu e Inferno fala do arrependimento, da expiação e da reparação, são processos que são fruto da escolha do Espírito. O arrependimento é uma das coisas mais profundas que o Espírito pode fazer com ele mesmo. Quando ele se arrepende dos crimes, expia, e aí começa todo o processo da reparação dos crimes praticados. Sabino não estava nessa condição, apesar de poder estar, como a sua mãe já estava. Sou um nobre, não guardo a vocação de perder. Que importa a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso e mercê? Olha como ele via as pessoas nas condições sociais inferiores. Para eles a morte era um alívio, então ele proporcionava esse alívio, matando as pessoas. Desliguei-me do foco mental em que se lhe exprimiam os pensamentos, e depois de alguns instantes, nos quais se consagrava Hilário ao mesmo exame que me tomara a atenção, o assistente esclareceu. Segundo é fácil de concluir, ante a perquirição da ciência terrestre vulgar, Sabino será o idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. Para nós, no entanto, é um prisioneiro ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura, por agora, não tem qualquer noção, tal o egoísmo que ainda lhe turva a alma, em processo de incontrolável hipertrofia. Imagina se Sabino tivesse renascido com inteligência normal, com corpo normal, com tudo normal. O que ele seria? Mais uma vida de despotismo absurdo. Porque nessas condições ele ainda estava assim. Imagina se tivesse o corpo normal e a inteligência normal.
né? Então, como diz o Silas, ele não tem qualquer noção, tal egoísmo que ainda lhe turva a alma. Então ele é um prisioneiro no corpo, para evitar que ele faça mais mal ainda às pessoas e a si mesmo, consequentemente. A sede da posse ignóbil e o orgulho virulento perverteram-lhe a vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto de sinistros enganos, que resultam para ele em completa alienação mental no tempo, de vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto se mantém parado nas reminiscências em que se supõe dominador na terra, vivendo o pesadelo criado por si próprio. Então ele vivia fixado no passado, o tempo passando, ele fixado naquelas situações que ele se comprometeu. Diante dos problemas que o estudo suscitava, indagou Hilário surpreso: mas onde a vantagem de semelhantes padecimentos? Muitos de nós ficamos perguntando, né? A mesma pergunta que Hilário faz. E aí, qual que é o objetivo de uma situação dessa? Se o espírito está estagnado, não está se melhorando, tem algum objetivo uma existência assim? Vamos ver a importância de encarnações assim, mesmo quando o espírito permanece estagnado. Silas esboçou leve expressão de tristeza e considerou: temos sob nossa atenção lamentável débito congelado. Nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na terra e no plano espiritual, e há mais de 1000 anos vem sucumbindo vaidoso e desprevenido às garras da criminalidade. De existência a existência, não soube senão consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu viver. Calamidades diversas, como sejam homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos e obsessões, foram por ele provocados desde muitos séculos, porquanto nada viu à frente dos olhos senão o seu egoísmo a saciar. Então, quer ele estivesse no mundo físico ou no mundo espiritual, ele vivia para fazer o mal às pessoas. Como diz o Silas, para saciar o seu egoísmo. Quando desencarnado, se tornava obsessor. Encarnado, ele era o déspota que escravizava as pessoas. Entre o berço e o túmulo é o desatino incessante, e do túmulo para o berço é a maldade fria e inconsequente, apesar das intercessões de amigos abnegados que o amparam em novas tentativas de regeneração e levantamento. Vejamos que um espírito nessas condições tem amigos devotados que o amam e intercedem por ele. Nós vemos a bênção que é, né? Porque se não houvesse esses amigos, o que aconteceria? Ele permaneceria durante milhares de anos. Mas como tem os amigos abnegados, vai sempre orando pelo Espírito, cedo ou tarde ele vai se arrepender, como a Poliana já tinha feito. Quase sempre inspirado nos pontos de vista de Poliana, que lhe vem sendo a companheira de múltiplas jornadas, cristalizou-se como um infeliz empresário do crime, agigantando-se-lhe de tal modo o desequilíbrio na existência última, terminada no suicídio indireto, através do mergulho deliberado na viciação, que não houve outro remédio para ele senão um insulamento absoluto na carne, ao nevoeiro da romagem presente,
na qual o identificamos assim como fera enjaulada na armadura de células aviltantes, sob a custódia da mulher que o ajudou nas quedas sucessivas, erigida agora à posição de enfermeira maternal do seu longo infortúnio. Então, ele terminou a existência num suicídio, e aí reencarna nessas condições como proteção para ele próprio e para, claro, as outras criaturas. E a mulher, cúmplice, reencarna como mãe, como nós já vimos. Poliana, companheira fútil e transviada do bem, que habitualmente escolheu para si a condição de boneca do prazer delituoso, acordou além-túmulo para as realidades da vida antes dele. Despertou e sofreu muito, aceitando a tarefa de auxiliá-lo na recuperação, em que, por certo, despenderão muito tempo ainda. Então ela arrependeu-se primeiro, e agora estava trabalhando para o arrependimento dele. E como diz Silas, vão durante muito tempo trabalhar para a reabilitação de ambos. No campo perispiritual do anão ensimesmado, observamos através da sua aura verde trevosa que todas as energias dos seus fulcros vibratórios refluíam sobre os pontos de origem, dando-nos a impressão de que Sabino estava enovelado inteiramente em si mesmo, à maneira da lagarta ilhada no casulo dela própria nascido. Então, o que acontecia? Devido a esse psiquismo criminoso, ele ficava nessa monoideia, como se tivesse um curto-circuito mental, mergulhado apenas nas ações que havia praticado no passado. As perguntas que não nos foi possível soptar, respondeu Silas com presteza. Nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação necessária, guarda a mente trabalhando em circuito fechado. Isto é, pensa constantemente para si mesmo e incapaz de permuta de vibrações com os semelhantes, exceção feita com Poliana, de quem se fez satélite mudo e expectante, como um parasita em fronde seivosa. Sabino é um problema de débito estacionário, porque jaz em processo de hibernação espiritual, compulsoriamente enquistado no próprio íntimo, a benefício da comunidade de espíritos desencarnados e encarnados. Então, o que nós falamos, né? Para evitar males para outros espíritos encarnados e desencarnados, ele foi aprisionado nesse corpo. Porquanto tão expressivos se lhe destacam os gravames de ordem material e moral, que a sua presença consciente na terra ou no espaço provocaria perturbações e tumultos de consequências imprevisíveis. Muito interessante tudo isso, né? Significa o quê? Que é um caso único ou um caso muito comum? Casos como o do Sabino. São muito comuns. Muitos espíritos aprisionados em situações como o dele, para evitar um mal maior para a coletividade, tanto de encarnados quanto desencarnados. Porque se o espírito permanece lúcido, desencarnado, lúcido no sentido de capacidade de argúcia mental, o que pode acontecer? O mal que ele pratica é muito grande. Então a própria providência divina interna esses espíritos no corpo em situações assim. Desfruta desse modo uma pausa na luta, como ensaio de esquecimento, a fim de que possa, de futuro, encarar o montante dos compromissos em que se enleia, promovendo-lhe solução digna nos séculos próximos, a golpes de férrea vontade na renunciação de si mesmo. A reabilitação dele ficaria para o futuro, não tem como se reabilitar numa situação como essa.
Mas indagou Hilário inquieto: não disporia a espiritualidade superior de elementos para encarcerá-lo à distância da carne? E aí, existem prisões no mundo espiritual? Existe. No livro Memórias do Suicida fala de espíritos que ficam prisioneiros no mundo espiritual. Mas vamos ver por que no caso dele ele não ficou prisioneiro na dimensão espiritual. Sim, confirmou Silas, isso não é impossível. Entretanto, se temos enxovias pungentes para expiação dos crimes que entenebrecem a mente humana, muitas delas a se expressarem por vales de miséria e de horror, é preciso considerar que os delinquentes aí segregados atraem-se uns aos outros, contagiando-se mutuamente nas chagas morais de que são portadores, gerando o inferno em que passam transitoriamente a viver. Por outro lado, contamos com muitas instituições funcionando à semelhança de estufas, nas quais criaturas desencarnadas dormem pacificamente longos sonos, mergulhados nos pesadelos que merecem até certo ponto, depois de efetuada a travessia do sepulcro. Aqui a Silas faz referência àquelas instituições que temos referência muito clara no livro Os Mensageiros, dos espíritos que ficam adormecidos em pesadelos, porque cultuaram o materialismo, cultuaram crimes e tudo mais, e eles ficam adormecidos, tendo pesadelos, até que despertam para a reabilitação. No livro dos Mensageiros, na organização que existe bem da dimensão espiritual, André Luiz dá notícia desses espíritos. Em Sabino, contudo, encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemáticas, em cujas sombras um dia sentiu baquearem-se-lhe as forças. O remorso feriu-lhe o coração como a bala mortífera assalta um tigre solto. A prece fulgurou-lhe na consciência, e antes que a sua nova atitude provocasse reações e vinditas soezes entre os que lhe seguiam os passos na rota perversa, recolheram-no à mansão, onde foi naturalmente magnetizado, caindo em hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, então segregada em campo de regeneração pelo sacrifício. Então vejamos o que aconteceu com ele. Em um determinado momento, ele entrou num átimo em remorso. Qual é a diferença de arrependimento e remorso? Remorso tem culpa, né? Remorso tem culpa. Arrependimento tem uma vontade de rever a situação. Exatamente. O arrependimento, ele está ligado à virtude da esperança. No próprio Céu e Inferno fala que a pessoa, quando se arrepende, ela entra num processo de esperança de reabilitação. Porque o perdão divino não é uma graça, é uma anulação. No remorso, é um sentimento de culpa pelo erro praticado. Então o espírito entra numa culpa intensa. E mesmo assim, a partir do remorso, ele entrou em oração. Pelos erros praticados. Mas o que aconteceu? Para evitar que ele pudesse ser perseguido pelos comparsas desencarnados, ele foi recolhido na Mansão Paz para essa existência. Como vemos, tamanhas são as ligações de nosso companheiro nos planos infernais, que por mercê de Jesus foi ele ocultado provisoriamente neste corpo monstruoso, em que se faz não apenas incomunicável, mas também de algum modo irreconhecível, em favor dele próprio. É indispensável que o tempo, com a bondade divina, lhe amparem os problemas aflitivos e complexos. Então ele foi internado naquele corpo,
porque nesse corpo deformado, os próprios espíritos não reconheceriam pela condição que ele estava, daquele barão orgulhoso naquele corpo deformado. Apesar de que psiquicamente eles podem muitas vezes reconhecer, mas no caso dele havia a proteção da própria providência divina para que isso não ocorresse. E fitando-nos serenamente, ajuntou: compreenderam? Sim, havíamos entendido. A experiência aos nossos olhos era dura, mas lógica, terrível, mas justa. Não há injustiça divina, né? Há sempre a justiça e o convite do Espírito à reabilitação, sempre. Vamos ver o resumo da história de Poliana para a nossa reflexão. O propósito existencial: desenvolver a humildade e resignação para transmutar os equívocos do passado espiritual. Esse foi o grande propósito de Poliana, e ela estava conseguindo realizá-lo. O programa existencial: por estar em uma expiação com profundas limitações para servir a coletividade, o programa existencial de Poliana é o de cumprir o propósito existencial, da mesma forma que o Léo, que nós estudamos no encontro passado, desenvolvendo as virtudes que servirão para que inicie o processo de pacificação da sua consciência, ao mesmo tempo que auxilia o comparsa do passado na condição de filho deficiente. Então ela auxilia, né, ela tinha uma relação com alguém, diferente do Léo, que era só ele com ele mesmo, ele se reabilitando perante a própria consciência, não havia nenhum parente. No caso de Poliana, já havia a ajuda do comparsa do passado. A realização do plano existencial. Com muitas limitações de ordem material, Poliana vive de mendicância para a sua manutenção e do seu filho. Realiza o seu plano existencial por meio do esforço para desenvolver a humildade e a resignação durante toda a sua existência, acolhendo todas as experiências de desafio intensamente dolorosas. Vive em uma simbiose com o filho que ainda não despertou para o cumprimento das leis divinas, para que futuramente, após o despertar dele, possa iniciar a fase de reparação do passado, conforme nós vimos na fala de Silas. Então vejamos no gráfico o que nós temos refletido, a prova de humildade e resignação de Poliana. O objetivo sempre vai ser para o espírito viver como espírito imortal, transitoriamente encarnado, valorizando o essencial e não a persona. Então o ser essencial é o espírito imortal em sua essência, é no ser essencial que ficam localizadas as leis divinas e as virtudes. Funciona como o nosso médico interno. A persona atual, Poliana, tem como objetivo auxiliar o ser essencial no desenvolvimento das virtudes, especialmente a do propósito, cumprindo-se as leis divinas, que é o plano existencial. Funciona como a enfermeira em conjunto com o médico interno. A subpersonalidade ressignificada pelo esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Então aquela mulher fútil, que o Silas coloca inclusive na oração, aquela mulher fútil, aquela que se comprazia com o luxo, com a dor do próximo, já não existia mais, porque ela durante toda a existência, já idosa, trabalhou durante toda a existência para ressignificar, para iniciar a ressignificação, melhor dizendo, dessa mulher, para que numa outra encarnação, numa futura encarnação, começasse o processo da reparação. Então, fatores que levaram Poliana a cumprir o plano existencial: a prática das virtudes do seu propósito no processo expiatório, tá? Mesmo com limitações desse nível, o espírito pode e deve cumprir, ele tem o dever de cumprir o plano existencial. Agora, se ele tiver mais recursos, a experiência para ele é mais significativa ainda, como é o nosso caso, né?
Como devem ser os esforços para que o plano existencial seja cumprido, especialmente o propósito? Nós temos visto aqui todos os encontros. Realizar o bem no limite das nossas forças, né? Se uma pessoa numa situação de mendicância cumpre o seu plano existencial, nós com tudo isso, com orientações desse nível, como nós temos nas obras básicas, nas obras de André Luiz e outras, o que nós podemos fazer e quão grave seria para nós se com tudo isso nós não cumprirmos o nosso plano existencial. Então, quais as reflexões que podemos tirar da história da vida de Poliana? E aí, gente, que reflexões? É um exemplo para nós ou não? Muito significativo, né? Com dificuldades que para muitos de nós poderíamos nos gerar profunda revolta, né? E situações às vezes até de suicídio, abandonar, por exemplo, ela poderia ter abandonado Sabino. Quantas mães abandonam filhos numa situação como essa? E ela não fez nada disso. Ela resignadamente, humildemente, estava ali até o final. A causa da possível morte dela seria o que iria acontecer com o filho depois da sua morte. Então a gente vê a modificação desse espírito, o esforço que ela estava fazendo. Porque muitas mulheres numa situação como essa poderia ter abandonado o próprio filho e seguido por um outro caminho. E ela não o fez. Pode perguntar? Alírio, quando temos um débito provocado ainda encarnado, e você aviva-te do processo, se arrepende, tenta o reparo, mas as partes envolvidas se negam. Como é que fica? Não importa, porque a reparação não é com o outro necessariamente, é com a nossa consciência. Nós vimos o caso do Léo no encontro passado, que ele foi abandonado pelo irmão e ele perdoou o irmão, apesar do irmão ter quando ele saiu do hospital, o irmão o colocou para fora e não atendeu, e ele se manteve fiel à sua própria consciência. Todo o processo de nossa transformação, da nossa reparação, não depende nunca dos outros. Se o outro não quer, é uma dificuldade dele. Nós somos convidados a fazer a nossa parte, fazer os exercícios para desenvolver as virtudes e pacificar o nosso coração, pacificar a nossa mente e seguirmos em paz, independente do outro. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória e os obstáculos a serem superados? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre os esforços que podemos realizar para que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem feito esses esforços? Você tem feito os esforços para superar as suas tendências inferiores e a preguiça moral, fazendo o bem no limite de suas forças?
Senhor Jesus, mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que aqui tivemos, refletindo sobre os casos desses dois irmãos, Poliana e Sabino. Ampara-nos para que possamos nos mirar nos exemplos que temos estudado, para colocar em prática em nossas próprias vidas, evitando a estagnação, evitando voltar para a dimensão espiritual, tendo realizado apenas uma parte daquilo que planejamos, ou nem realizar. Abençoe-nos, fortaleça-nos, para que façamos os esforços no limite das nossas forças. Sê conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo.